Esta é Xolola. Com apenas 12 anos de idade, ela havia experimentado mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas em uma vida inteira. Nascida e criada nas ruas por uma mãe com problemas mentais, escola não tinha pai, nem casa, e ninguém para lutar por seu futuro. Ela passou apenas 2 anos na escola antes de abandonar porque a única mulher que pagava suas mensalidades desapareceu, sem esperança, esquecida, mas incrivelmente inteligente. Mas um dia, tudo mudou. Ela conheceu Jessica, a filha de um bilionário estudando na melhor escola que o dinheiro podia comprar, mas que lutava para aprender. E foi Xolola, a menina descalça da sarjeta, quem se tornou sua professora secreta. Mas quando o poderoso pai de Jessica descobriu uma criança sem teto ensinando sua filha embaixo de uma mangueira, o que ele fez a seguir vai te deixar sem palavras. Então pegue sua pipoca, sente-se e prepare-se para uma das histórias mais poderosas que você já ouviu. Coisa suja, eu disse para sair daqui. Um cuspe caiu a poucos centímetros dos pés descalços de Xolola. Ela não se moveu, ela estava acostumada com os insultos. A voz da vendedora do mercado cortou o ar novamente. Isto é um depósito de lixo? Você e aquela louca é melhor saírem antes que eu jogue água em vocês. Xolola apertou o braço de sua mãe, Abini, que estava sentada descalça ao lado da valeta, murmurando para si mesma, e traçando padrões na poeira com um dedo trêmulo. Seu pano havia caído pela metade, expondo cicatrizes e sujeira, mas Abini não percebia. Ela estava perdida em outro mundo, um que só ela podia ver. As pessoas passavam, algumas diminuíam o passo, algumas olhavam. Uma mulher parou, balançou a cabeça e continuou andando. Ninguém ajudava. Ninguém nunca ajudava. Xolola tinha 12 anos, mas as ruas haviam envelhecido sua alma. Ela não chorava mais quando as pessoas a xingavam. Filha de uma louca, menina da sarjeta, criança amaldiçoada. Ela já tinha ouvido todos. O que doía mais era a piedade, aquele tipo vazio que vinha com um balanço de cabeça e nenhuma mão estendida. Sua mãe costumava ser bonita, ou assim Xolola imaginava. Em raros dias lúcidos, Abini cantava velhas canções de ninar iorubás e chamava Xola de princesa, mas esses momentos eram como estrelas cadentes, breves e desapareciam antes que você pudesse tocá-las. Na maioria dos dias, Abini não conseguia nem lembrar onde estava. Ela gritava com seu reflexo em poças, jogava pedras em sombras e fugia de monstros imaginários. Xolola não tinha pai, nem um nome, nem uma foto. Quem é meu pai? Ela perguntou uma vez, anos atrás. Abini olhou para ela com olhos vazios e respondeu, eu não sei, a chuva. Talvez a chuva. Esse foi o fim dessa conversa. Elas dormiam embaixo de um quiosque quebrado perto de 1012. Se chovia, elas se molhavam. Se estava quente, elas queimavam. Seu colchão era um papelão achatado. Seu cobertor era o silêncio. Xolola nem sabia mais o que significava sonhar. Sobrevivência era a única linguagem que ela falava. Cada manhã começava da mesma forma. Abini acordando, gritando, arranhando o ar. Xolola a agarrava, a segurava perto, sussurrava, sou eu, mamãe, sou eu. Então ela a limpava gentilmente, às vezes com apenas um pano e água de um cano de esgoto, e a levava de volta ao mesmo ponto de mendicância na rua. Sua mãe mendigava. Xolola observava. Essa era a vida delas. Ocasionalmente, as pessoas deixavam moedas. Na maioria das vezes, deixavam insultos. Mamãe, não fale hoje, ok? Xolola sussurrou naquela manhã, ajeitando o pano de sua mãe mais firmemente ao redor dela. Apenas sente. Apenas fique quieta. Mas Abini de repente se levantou e gritou para um carro que passava, me dê minhas asas. Deixei elas no seu porta-malas. O motorista buzinou e desviou. Xolola sentiu suas bochechas queimarem. Ela se virou e encontrou os olhos de uma estudante do outro lado da rua, vestida com elegância, segurando uma lancheira. A menina olhou por um momento, depois rapidamente desviou o olhar, sussurrando para a amiga e rindo. Xolola olhou para suas próprias pernas, cobertas de poeira, suas unhas lascadas, suas mãos secas. Seu estômago roncou, mas ela ignorou. A fome era uma companheira constante. Ainda assim, por baixo de tudo, ela sonhava. Ela sonhava em sentar-se em uma sala de aula, levantar a mão para responder perguntas. Ela sonhava em usar um uniforme, escrever em cadernos,
ler livros que não estivessem encharcados de chuva ou rasgados nas bordas. Ela sonhava com alguém, qualquer um, a chamando pelo nome sem desprezo. Mas quem mandaria a filha de uma louca para a escola? Quem se importaria com uma menina cuja mãe perseguia pássaros porque achava que eram demônios? Ninguém. E ainda assim, Xolola continuava esperando. Ela observava as crianças passarem com suas mochilas e tranças arrumadas, e sussurrava para si mesma: um dia ela se sentaria em uma sala de aula de verdade. Um dia ela escaparia deste canto maldito de Lagos. Um dia sua mãe sorriria novamente e saberia seu nome. Mas quando ela pegou sua bolsa para contar a nota de 10 nairas e as 3 moedas que elas haviam conseguido até agora, ela ouviu um vendedor gritar atrás dela: que o trovão destrua a pobreza. Xolola não olhou para trás. Ela apenas segurou sua mãe mais apertado e sussurrou: Amém. Começou com um prato de arroz jolof. Xolola estava agachada ao lado de sua mãe perto de Oxodi naquela tarde, seu estômago se contorcendo de fome. Sua mãe estava tendo um de seus dias silenciosos, apenas balançando para frente e para trás como um disco quebrado, seus olhos desfocados, lábios tremendo. Foi então que Xolola notou uma mulher observando-a do outro lado da rua. A mulher estava atrás de uma barraca de comida fumegante, cadeiras de plástico, uma mesa de madeira, 2 coulons e o inconfundível cheiro de arroz cozido e sopa de pimenta. Ela era de pele clara, corpo cheio, e usava um vestido simples de Ankara. Havia algo em seu olhar, algo que não era piedade. Xolo desviou o olhar, envergonhada. Ela odiava ser observada como um animal no zoológico. Minutos depois, a mulher atravessou a rua e ficou na frente dela. Qual é o seu nome? Ela perguntou gentilmente. Xolola olhou para seus pés descalços, depois sussurrou: Xola. Onde está sua mãe? Xolola apontou para a mulher ao seu lado, que agora estava cantando para uma garrafa vazia. Os olhos da mulher se suavizaram. Ela está doente, não está? Xolola assentiu. O que você comeu hoje? Xolola não respondeu. Em vez de perguntar mais, a mulher estendeu um prato de marmita coberto. Aqui, coma. Xolola hesitou. Estranhos não davam comida sem esperar algo em troca, algo que ela não estava disposta a dar. Não se preocupe, a mulher sorriu. Eu não sou como as outras. Essa foi a primeira vez que ela conheceu tia Linda. A comida estava quente, o arroz doce, a carne macia. Xolola não comia carne há meses. Naquela mesma noite, tia Linda voltou com água engarrafada e sabão. Qual é a sua história, criança? Ela perguntou enquanto ajudava Xolola a lavar as mãos. Xolola contou tudo. A loucura, o mercado, a escola que ela uma vez espiou, a fome, a esperança, os sonhos. Ela não chorou, mas sua voz falhou. Tia Linda limpou suas mãos com um lenço. Amanhã, venha à minha loja. Você vai me ajudar a limpar. Em troca, vou te alimentar. Fechado? Xolola assentiu com tanta força que sua cabeça quase caiu. No dia seguinte, Xolola veio. Ela varreu. Ela lavou pratos. Ela serviu clientes. E ela observou tia Linda cuidadosamente, como ela sorria para as pessoas, como ela administrava seu pequeno negócio com poder silencioso. Uma tarde, Xolola sentou-se embaixo do balcão escrevendo números na areia com um graveto. Tia Linda se inclinou e perguntou: onde você aprendeu isso? Xolola respondeu, observando a escola perto da via expressa. Eu memorizei o que a professora disse. A mulher piscou. Você quer dizer que nunca foi à escola? Fui uma vez, por 3 semanas. Tia Bezi pagou, mas ela se mudou. Tia Linda ficou em silêncio por um longo tempo. Na semana seguinte, ela voltou com um presente, um caderno novo e um pacote de lápis. Na semana seguinte, ela foi ainda mais longe. 3 semanas depois, Xolola estava dentro de uma sala de aula empoeirada de escola pública, suas mãos tremendo, coração batendo forte. Ela usava um uniforme de segunda mão que tia Linda havia comprado em um brechó. Era grande demais, mas parecia uma coroa. Comporte-se bem, viu? Tia Linda disse naquela manhã ao deixá-la. Me faça ter orgulho. Não tenho dinheiro para desperdiçar. Xolola assentiu rapidamente, segurando a sacola plástica com seu novo caderno como se fosse ouro. O primeiro dia foi estranho. As crianças olhavam, algumas riram. Mas no momento em que a professora fez uma pergunta, e Xolola respondeu antes que qualquer um pudesse levantar a mão, tudo mudou. Ela era inteligente. Inteligente demais.
Ela respondia perguntas que estudantes mais velhos não conseguiam. Ela memorizava poemas depois de ouvi-los uma vez. Ela escrevia com velocidade e precisão. Até a diretora perguntou um dia: quem treinou essa criança? Xolola sempre dizia: tia Linda. Todas as noites depois da aula, ela voltava para a barraca de comida para trabalhar. Ela limpava, ajudava a servir, e às vezes conseguia provar sobras de sopa ou frutas. Mas sua verdadeira recompensa era ver tia Linda acenar em aprovação e dizer: boa menina. Foi a primeira vez que Xolola se sentiu vista, sentiu-se amada. Então, justo quando a vida parecia estar melhorando, tudo mudou. Tia Linda chegou em casa uma noite segurando um envelope branco. Minha irmã no Reino Unido finalmente processou meus papéis, ela disse, lágrimas nos olhos. Depois de 7 anos de espera. Escola sorriu. Então, estamos viajando? A mulher parou de sorrir. Não, Xolola, só eu. A sala ficou quieta. Xolola piscou. E quanto a mim? Tia Linda suspirou profundamente. Paguei sua escola até este semestre. Talvez Deus envie outra pessoa para te ajudar. Fiz tudo o que pude. Xolola olhou para seu prato. Ela queria gritar: me leve com você, por favor. Mas ela apenas assentiu. 3 semanas depois, tia Linda se foi. Ninguém me disse adeus. Ninguém mais veio pagar as mensalidades do próximo período. A diretora a chamou um dia e disse: sentimos muito, Xolola. Sem mensalidades, você não pode ficar. Ela ficou do lado de fora do portão da escola por horas, segurando sua bolsa, esperando que tia Linda voltasse. Ela nunca voltou. Ela esperou do lado de fora do portão da escola até o sol começar a cair atrás dos prédios. Seu uniforme estava empoeirado, sua bolsa de livros abraçada ao seu lado. Moscas zumbiam perto de seu ouvido, mas ela não se mexeu. Seus olhos estavam fixos na curva da rua onde tia Linda havia prometido voltar. Mas aquela curva permaneceu vazia. O estômago de Xolola roncou. Sua garganta ardia da poeira que ela havia engolido o dia todo. Crianças passavam em grupos, rindo, perseguindo umas às outras, seus pais esperando com lanches e abraços. Ninguém veio por ela. Eventualmente, o porteiro se aproximou. Menininha, é hora de ir. Xolola assentiu devagar. Ela se levantou, sacudiu a poeira e foi embora. Mas ela não foi para casa. Onde era a casa de qualquer maneira? O quiosque quebrado onde ela costumava dormir com sua mãe agora tinha um novo inquilino. Um bêbado que a ameaçou com um cinto na última vez que ela tentou voltar lá. O canto perto da padaria onde a Bini costumava mendigar agora era ocupado por 2 meninos que cheiravam cola e brigavam com quem olhasse para eles. As ruas haviam mudado enquanto ela estava fora. A única coisa que não havia mudado era sua mãe. Ainda louca, ainda descalça, ainda falando com fantasmas e demônios no ar. Quando Xolola a encontrou perto da valeta naquela noite, sua mãe estava tentando alimentar um pombo morto com garim encharcado em água marrom de chuva. Mamãe, sou eu. Vamos para algum lugar seguro, Escola sussurrou, mas sua mãe apenas sibilou e a esbofeteou. Xolola limpou o sangue de seu lábio com as costas da mão e sentou-se ao lado dela de qualquer forma. Elas passaram a noite encolhidas na calçada, cercadas por bitucas de cigarro e picadas de mosquito. Sua mãe riu durante o sono. Xolola não dormiu nada. Na manhã seguinte, ela vestiu seu uniforme escolar novamente. Ela amarrou seus livros em uma sacola preta e voltou para a escola. Ela esperou do lado de fora do portão. Talvez eles mudassem de ideia. Talvez alguém a ajudasse. Mas quando a diretora passou, ela parou e franziu a testa. Por que você está aqui de novo? Eu te disse sem mensalidade, sem escola. Eu vou pagar. Vou pagar. Xolola gaguejou. Como? Você e aquela louca nem comem direito. As palavras atingiram como um tapa. Professores passaram. Pais olharam. As bochechas de escola queimaram de vergonha. Por favor, senhora, deixe-me apenas sentar no fundo. Não vou fazer barulho. A mulher balançou a cabeça. Não se envergonhe. Isso não é caridade. Vá embora. E foi isso. Os portões se fecharam. Xolola sentou-se perto do muro e chorou em seu caderno até as letras ficarem borradas. Dias se transformaram em semanas. Ela tentou voltar à barraca de comida, mas agora tinha um novo dono. Tia Linda se foi para sempre.
A nova mulher a expulsou. Ela vendeu seu último par de sandálias decentes por 300 nairas e usou para comprar pão e gari. Seu uniforme desbotou para cinza. Seu caderno ficou molhado na chuva uma noite, e a tinta escorreu até todas as suas notas se tornarem ilegíveis. As pessoas pararam de vê-la como aquela menina inteligente. Agora ela era apenas mais uma menina de rua. Apenas mais uma sombra na beira da estrada. Uma noite, enquanto tentava encontrar um lugar seco para dormir, ela viu um menino não mais velho que 9 anos acender um fósforo e fumar algo enrolado em papel. Ele olhou para ela e disse: "Venha se juntar a nós. Isso faz você esquecer que está com fome." Ela balançou a cabeça e foi embora. Sua fome era alta, mas seu medo de se tornar como aqueles meninos era maior. Ela ainda tinha um tesouro, sua mente. E de alguma forma ela ainda acreditava que um dia, apenas um dia, tudo mudaria. Ela não conseguia se controlar. Não importava quantas vezes a expulsassem, insultassem ou zombassem, escola continuava voltando. Todas as manhãs, enquanto outras crianças estavam amarrando seus cadarços e vestindo camisas brancas engomadas, escola encontrava seu caminho até a cerca de trás da Academia Serenquest, uma escola particular que parecia um palácio do seu lado do mundo. As paredes eram pintadas de dourado. As janelas tinham vidros polidos. Os alunos usavam blazers e sapatos brilhantes, seus nomes costurados com capricho em seus uniformes. Ela não pertencia lá, nem de longe. Mas isso não a impedia. Havia uma janela entreaberta atrás de uma sala de aula, que tinha uma pequena saliência onde ela podia ficar. Ficava ao lado de uma velha mangueira onde ninguém nunca olhava. Esse era seu lugar secreto. De lá, ela podia ver tudo. O quadro negro, os problemas de matemática, a professora explicando vogais. Xolola murmurava as respostas baixinho para si mesma, segurando um toco de lápis quebrado como se fosse sagrado. Seu caderno havia sido destruído pela chuva há muito tempo, então ela escrevia em pedaços de papel que encontrava nas lixeiras. Panfletos velhos, caixas de lenço, qualquer coisa com um lado limpo. Cada dia ela ficava até o sino tocar. Então ela desaparecia antes que alguém a visse. Mas numa segunda-feira ela não foi rápida o suficiente. A professora anotou: uma menina esfarrapada com olhos brilhantes espiando de trás da janela. "Ei, quem é aquela?" a mulher gritou. Xolola congelou. Um aluno se virou, apontou e disse com nojo: "É aquela menina louca de novo. Aqui nos segue." A turma explodiu em risadas. A professora correu para os fundos e abriu a porta. "O que você quer, hein? Quem te mandou aqui?" Xolola gaguejou. "Só quero aprender. Por favor, só ouvir de fora." "Você está louca? Você acha que isso é um lugar público?" "Não, senhora, mas eu não vou incomodar ninguém. Prometo." "Vá e diga à sua mãe para pagar as mensalidades primeiro." A professora latiu. "Se é que você sabe quem é sua mãe." Os lábios de Xolola se abriram, mas nenhuma palavra saiu. A professora pegou uma vara da mesa e a levantou. Xolola se virou e correu. Correu tão rápido que não sentiu as lágrimas ardendo em suas bochechas, até chegar à próxima rua. Ela não desistiu. No dia seguinte, ela encontrou outra escola. Academia Bright Scholars, menos elegante, mas ainda vigiada. Ela não tentou a janela desta vez. Em vez disso, ela se agachou do lado de fora de uma parte quebrada da cerca e ouviu. Quando as crianças recitavam suas tabuadas, ela sussurrava junto. Quando elas cantavam palavras em inglês, ela repetia depois delas. Às vezes ela até as corrigia em voz baixa. Uma manhã, um menino anotou e jogou uma pedra. "Bruxa, vá embora. Você está nos distraindo." Xolola não se moveu. A pedra atingiu seu ombro, mas ela segurou as lágrimas. Outra criança riu e gritou: "Ela é louca como a mãe dela. Vá aprender no hospital psiquiátrico." Ainda assim, ela voltou no dia seguinte e no dia seguinte. Mas a dor tem uma maneira de se acumular. Uma tarde, um segurança a viu e a arrastou pelo braço. "Quem é você? Você está sempre se esgueirando como uma ladra." "Não sou uma ladra, senhor. Só quero aprender." Ele não escutou. Ele a empurrou para o chão e avisou: "Da próxima vez que eu tiver aqui, vou te bater." Enquanto ela mancava para longe, Xolola olhou para o prédio, as paredes brilhantes, as mesas, o quadro negro. Tudo o que ela almejava, mas tudo o que ela não podia tocar.
Ela sentou-se embaixo de uma árvore e começou a escrever tabuadas na poeira com um graveto. Quando o vento as levou embora, ela começou de novo. Naquela noite, enquanto sua mãe balbuciava ao seu lado durante o sono, Xolola olhou para as estrelas. Deus, ela sussurrou. Por que você me faz tão inteligente, e depois tranca as portas da escola? Você me deu esse cérebro só para sofrer? Não houve resposta, apenas a buzina distante do trânsito, e o choro silencioso de uma criança desesperada por mais do que sobrevivência. A primeira vez que Escola carregou uma bandeja de água na cabeça, seu pescoço quase quebrou com o peso. Ela estava descalça. A bandeja estava enferrujada. Os sachês de água pura mal estavam frios, mas era tudo o que ela conseguia a crédito na loja de Mama Doas. Não quebre nenhum, Mama Doas havia avisado. Se um cair, você paga. Se eu te ver sentada descansando, você paga. Xolola havia assentido. Ela estava acostumada com regras que machucavam. Ela ajustou a bandeja e entrou no sol. A estrada de Lagos não se importava que ela tivesse 12 anos. Não se importava que seus pés estivessem cobertos de bolhas, ou que seus ombros tremessem sob o calor. Tudo o que importava era a luta. O negócio de água pura era uma guerra. Mulheres adultas a empurravam para o lado. Meninos 2 vezes seu tamanho a chamavam de pequena menina louca, e roubavam seus clientes. Ônibus quase a esmagavam. Motoristas gritavam com ela, mas ela continuava se movendo. Cada vez que ela vendia um sachê, ela sussurrava para si mesma, 5 nairas mais perto da comida. Seu objetivo era simples: alimentar sua mãe. Só isso. Sem sonhos, sem fantasias, apenas pão e gari para que sua mãe não passasse fome. Ao meio-dia, suas pernas estavam tremendo, seus lábios rachados. Seu corpo implorava por descanso. Ela encontrou um canto embaixo de um outdoor desbotado e sentou. Ela havia vendido 12 sachês. Isso eram 120 nairas. Se ela vendesse mais 10, teria o suficiente para comprar gari e quiabo. Um homem passou, a viu e colocou 200 nairas em sua bandeja. Vá comprar alguma coisa, pequena, ele disse. Ela piscou. Obrigada, senhor, ela sussurrou. Mas no momento em que ele virou a esquina, um garoto adolescente arrancou o dinheiro da bandeja e correu. Ela gritou e correu atrás, mas ele desapareceu no caos do mercado. Xolola parou, seu peito arfando, seus olhos ardendo. Ela sentou perto da valeta e soluçou. As pessoas passaram. Ninguém olhou 2 vezes. Naquela noite, ela voltou para a beira da estrada onde sua mãe estava sentada, cantarolando para si mesma e batendo palmas como uma criança. Xolola forçou um sorriso. Mamãe, trouxe pão. Sua mãe olhou para ela confusa. Quem é você? Quem é você? O anjo de asas pretas. Xolola sentou-se ao seu lado. Não, mamãe, eu sou Xolola, sua filha. Sua mãe riu. Minha filha é uma estrela. Ela caiu do céu e se afogou em uma garrafa de óleo. Foi o que me disseram. Xola a segurou gentilmente e rasgou o pão em pedaços pequenos, alimentando-a devagar. Ela não comeu. Estava cansada demais. Mais tarde naquela noite, Escola encontrou um espelho quebrado perto do quiosque onde às vezes dormiam. Ela olhou para dentro. Seu rosto estava queimado de sol, seus olhos inchados, seus lábios sangrando de tanto calor. Ela não se parecia em nada com os alunos da escola que ela observava. E ainda assim, quando ela sussurrava perguntas de matemática para si mesma, ela ainda acertava as respostas. Quando você divide 6 por 3, o que você consegue? Ela se perguntou baixinho. 2, ela sorriu. Não importa o quanto o mundo tentasse quebrá-la, sua mente ainda era afiada. Seu fogo ainda queimava, e isso era o suficiente para mantê-la seguindo em frente. No dia seguinte, ela estava de volta à estrada, bandeja cheia, pés machucados, coração firme. Ela estava vendendo água, mas em seu coração, ela ainda estava perseguindo algo maior. Uma chance, apenas uma chance de provar que a filha de uma louca não precisava morrer nas ruas. Xolola não deveria estar lá. A escola internacional Queen's Quest tinha portões altos e polidos vigiados por homens de uniformes azul marinho, com rádios presos aos cintos. As crianças chegavam em SUVs com ar-condicionado escoltadas por motoristas de luvas brancas. As paredes cintilavam com tinta fresca. As janelas de vidro refletiam o sol como diamantes. Era uma escola para os ricos, a elite. Definitivamente não para a filha descalça de uma louca de rua.
mas Cola a havia visto muitas vezes de longe. E hoje algo dentro dela disse: chegue mais perto. Ela não tinha dinheiro, não tinha plano, e não tinha direito. Mas ela tinha olhos cheios de anseio. Então ela se esgueirou ao redor da cerca lateral onde o mato e as ervas daninhas cresciam selvagens. Ela encontrou uma pequena lacuna perto de um cano de drenagem, e deslizou para dentro, escovando espinhos enquanto passava. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ela esperava ser pega imediatamente, mas ninguém a viu. Ela passou por canteiros de flores, escondendo-se atrás de árvores, se abaixando toda vez que via um professor ou aluno. Eventualmente, ela encontrou um lugar tranquilo atrás de uma grande mangueira perto do campo dos fundos. De lá, ela podia ver uma das salas de aula do primário através de uma janela aberta. Ela se agachou, tirou um lápis do bolso e começou a copiar as palavras que ouvia em um pedaço de nylon. Ela estava no meio do caminho, soletrando uma passagem difícil de inglês, quando ouviu uma voz atrás dela. Você é a menina que eles sempre expulsam, certo? O coração de Xolola parou. Ela se virou. Uma menina mais ou menos de sua idade estava ali, seu cabelo trançado em tranças arrumadas, seu uniforme impecável, sua placa de identificação brilhava. Jessica Agu. Eu não quis fazer mal, Scola gaguejou, recuando. Eu só estava ouvindo. Jessica inclinou a cabeça. Por quê? Xolola piscou confusa. Porque eu quero aprender. Jessica caminhou mais perto. Você não vai à escola? Não, minha mãe. Ela está doente. Vivemos nas ruas. Jessica olhou para baixo. Seus sapatos pretos polidos não faziam som na grama macia. As pessoas riem de mim também, ela disse baixinho. Dizem que sou burra, que meu pai pagou a escola para continuar me promovendo. Xolola olhou para cima surpresa. Você? Jessica assentiu. Não entendo nada do que ensinam na aula. Todo mundo está sempre à minha frente, então eu sento aqui fora durante o almoço sozinha. Um longo silêncio passou. Então Jessica sorriu. Quer sentar? Xolola hesitou. Jessica sentou primeiro e bateu no chão ao lado dela. Xolola lentamente se abaixou na grama. Jessica abriu sua bolsa e puxou um livro didático. Você pode me ensinar isso? Não entendo. Xolo olhou para a página. Frações. Ela estudou por um momento, depois pegou o livro gentilmente. Ok, então olhe, quando você vê meio e um quarto, eles não têm o mesmo denominador. Jessica ouviu com os olhos arregalados enquanto Scola explicava. Em minutos, Jessica estava resolvendo problemas com os quais havia lutado o semestre inteiro. Eu entendi, ela suspirou. Eu finalmente entendo. Xolola sorriu timidamente. Você não é burra. Jessica sorriu. E você não é apenas inteligente. Você é incrível. Elas ficaram sentadas embaixo da mangueira por mais de uma hora. Quando o sino tocou, Jessica se levantou. Você vem amanhã? Ela perguntou. Xolola hesitou. Eles vão me expulsar. Não pertenço aqui. Jessica estreitou os olhos. Espere aqui. Ela saiu correndo. Alguns minutos depois, ela voltou com o segurança da escola seguindo de perto. Esta é minha amiga, Jessica disse firmemente. O nome dela é Xolola. Ela estará aqui amanhã durante o almoço. Deixe-a entrar. O homem parecia confuso. Mas ela não está. Ela é minha amiga, Jessica repetiu. E meu pai é dono desta escola. Você tem algum problema com isso? O homem piscou e não disse nada. Jessica se virou para Xolola. Mesma hora amanhã. Ok. Xolola assentiu devagar, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Quando ela saiu da escola, ela sentiu algo novo. Não medo, não vergonha, esperança. Naquela noite, enquanto sua mãe cantava para uma garrafa quebrada e dançava descalça no escuro, Xolola sentou-se perto da valeta e rezou. Deus, conhece alguém hoje. Ela me viu. Ela não me chamou de suja ou louca. Ela escutou. Por favor, deixe-me vê-la novamente. Não deixe isso ser um sonho. Então ela dormiu com um sorriso no rosto. O primeiro em muito, muito tempo. Elas se encontraram embaixo da mangueira todos os dias. Mesma hora, mesmo lugar. Xolola vinha descalça em seu vestido marrom rasgado, segurando uma sacola plástica com papéis rasgados e um lápis sem ponta. Jessica vinha em seu uniforme engomado com uma lancheira preparada pela cozinheira. Duas meninas de dois mundos diferentes. Mas quando elas sentavam embaixo daquela árvore, nada mais importava. A amizade delas cresceu como um fogo no frio.
Jessica ria mais agora. Ela prestava atenção na aula, não porque os professores finalmente faziam sentido, mas porque escola fazia. Não leia como um robô, escola sussurrava. Leia como se estivesse falando com sua melhor amiga. Jessica tentava, tropeçava, depois tentava de novo. E quando ela acertava, escola aplaudia com alegria, como se tivesse ganhado um troféu. Os olhos de Jessica brilhavam. Ninguém nunca aplaude para mim, ela confessou uma vez. Xolola piscou. Mas você é rica. As pessoas não te celebram. Jessica balançou a cabeça. Só quando me visto bem ou quando meu pai organiza festas. Não quando acerto respostas. Não quando eu. Naquele dia, escola segurou sua mão e disse algo que nunca pensou que diria. Você merece mais. Jessica não disse nada. Ela apenas segurou a mão de escola mais apertado. Uma tarde, enquanto compartilhavam o espaguete e banana da terra de Jessica embaixo da árvore, Jessica perguntou, você tem uma melhor amiga? Você, escola respondeu sem pensar. Jessica sorriu. Eu também. Então seu sorriso desapareceu. Chola, e se meu pai descobrir? E se ele disser que não podemos ser amigas? Escola pausou. Sua colher pairou sobre a lancheira. Então você vai me esquecer. É assim que funciona. Não, Jessica respondeu. Não vou. Ele vai ficar bravo, Escola disse suavemente. Os ricos não querem suas filhas sentadas com meninas como eu. Minha mãe mendiga na estrada, Jessica. Algumas pessoas dizem que ela é amaldiçoada. Eles acham que eu sou amaldiçoada também. Jessica ficou quieta, então ela se inclinou para a frente e sussurrou. Você não é amaldiçoada. Você é mágica. Xolola piscou, atordoada. Mágica. Jessica assentiu firmemente. Sim. Quem mais pode ensinar melhor do que todos os meus professores? Quem mais pode me fazer rir quando me sinto com vontade de chorar? Quem mais pode fazer um lugar como este parecer um lar? O peito de escola apertou. Seus olhos encheram, mas ela piscou rápido para segurar as lágrimas. Mágica, Jessica sussurrou novamente. É isso que você é. Elas começaram a compartilhar mais do que comida e livros didáticos. Jessica trouxe para Xolola uma escova de cabelo, um pequeno caderno azul, até um par de chinelos uma vez, embora raramente os usasse, com medo de que alguém os roubasse na rua. Xolola em troca contava histórias, reais e inventadas. Histórias sobre estrelas se apaixonando por crianças de rua, sobre meninas que encontravam escolas e sonhos, e sobre mães que eram curadas pela chuva. Jessica ouvia como se cada palavra importasse. E importava. Pela primeira vez em sua vida, Jessica não se sentia sozinha. E pela primeira vez, escola não se sentia invisível. Mas elas mantiveram segredo. Jessica não contou aos professores, não contou aos colegas de classe, definitivamente não contou ao pai. Chefe Agu, um dos bilionários mais temidos e respeitados de Lagos. Ela não sabia como. Como você diz a um homem que administrava empresas de petróleo e sentava em painéis de transmissão vertical que sua melhor amiga era uma menina de rua sem sapatos? E então, embaixo da mangueira, as duas meninas construíram um mundo próprio. Um mundo onde nomes não importavam, onde origem não existia, onde a filha de um bilionário e a criança de uma louca podiam sonhar o mesmo sonho juntas. Um dia, escola não apareceu. Jessica sentou-se embaixo da árvore esperando. Ela olhou seu relógio. 30 minutos, depois 1 hora. Ainda sem Xolola. O pânico subiu em seu peito. Algo havia acontecido com ela? Ela ficara doente, ou pior, alguém a expulsara novamente? Ela se levantou pronta para correr até o portão quando ouviu uma voz suave. Jessica. Ela se virou. Lá estava Xolola ofegante, descalça, sujeira nas pernas, mas sorrindo. Desculpa o atraso, ela disse. Minha mãe, ela teve um episódio. Correu para a rua. Tive que puxá-la antes que fosse atropelada. Jessica correu para frente e a abraçou apertado. Achei que você não viesse. Xolola riu. Mesmo que tivesse que rastejar, eu viria. Jessica se afastou e olhou nos olhos dela. Um dia, vou contar ao meu pai, prometo. Xolola engoliu em seco. E se ele disser não? Jessica sorriu com fogo nos olhos. Então eu vou gritar até que ele diga sim. Naquela noite, sob a luz fraca de um poste quebrado, Escola deitou-se ao lado de sua mãe, que estava cantarolando para si mesma, segurando uma pedra como se fosse um bebê. Xolola olhou para o céu.
Deus, ela sussurrou. Nunca tive uma amiga antes. Por favor, não me deixe perder esta. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o caderno que Jessica lhe deu. Na primeira página havia um desenho. 2 meninas de palito de mãos dadas embaixo de uma mangueira, uma de uniforme, uma em trapos, ambas sorrindo. Xolola traçou o desenho com o dedo e sorriu. Então ela fechou os olhos. E pela primeira vez em sua vida, ela não adormeceu com medo. A manhã começou como qualquer outra. Jessica sentou-se em suas aulas distraída, esperando pelo sino do almoço. Seus dedos batucavam em sua mesa inquietamente. Seu coração estava batendo mais rápido do que o normal. Os professores elogiaram seu desempenho melhorado. Ela havia respondido 2 perguntas corretamente em literatura. Até a diretora mencionou isso durante a assembleia, mas Jessica não se importava porque nenhum deles sabia o motivo por trás da mudança. Não era tutoria de um coach particular caro. Era Xolola, a menina descalça com uma mente poderosa e um coração maior do que qualquer um que ela já conhecera. Jessica mal podia esperar para vê-la. Às exatamente 12h35, ela já estava embaixo da mangueira com 2 colheres, uma lancheira e o biscoito favorito de escola enfiado no canto. Então ela ouviu o zumbido baixo de SUVs pretos entrando no terreno. Os alunos se viraram para olhar. Professores congelaram no meio da frase. Até os seguranças ajustaram seus uniformes e fizeram continência. O estômago de Jessica caiu. Papai, por que ele está aqui? Chefe Agu não visitava a escola sem aviso. Ele era ocupado demais para surpresas. Seu nome sozinho carregava peso. Sua presença preenchia cada espaço antes mesmo de falar. Jessica se levantou rapidamente, escovando migalhas de sua saia. Ela não sabia o que fazer. Então, antes que pudesse agir, Escola apareceu, sem fôlego, sorrindo, descalça como sempre. Estou aqui, ela disse. Desculpa, tive que buscar água antes de sair. Mas Jessica não estava sorrindo. Seus olhos estavam fixos na figura saindo do SUV, alto, de pele escura, impecavelmente vestido em um caftã preto e sandálias de couro. Chefe Agu, seu pai. Xolola seguiu seu olhar, seu corpo enrijeceu. É aquele. Jessica assentiu lentamente. Meu pai. O sorriso de Xolola desapareceu. O pânico bateu em seu peito como uma onda. Tenho que ir, ela sussurrou. Mas era tarde demais. Jessica, a voz profunda ecoou pelo gramado. Ela se virou. Chefe Agu caminhou para a frente, seguido por 2 assistentes. Seus olhos eram afiados, calculistas, confusos. O que você está fazendo aqui fora? Ele perguntou. Jessica engoliu em seco. Estava almoçando. Com quem? Chefe Agu olhou para o lado de sua filha, e viu Escola, uma menina em um vestido rasgado, pernas cobertas de poeira, segurando uma sacola desgastada, e um biscoito meio comido. Sua sobrancelha franzida. Quem é essa? Escola abaixou a cabeça, sua boca aberta, mas palavras se recusaram a sair. Todo o seu corpo tremia. Jessica deu um passo à frente dela. Esta é Escola. Ela é minha amiga. Você é o quê? Ela me ajuda. Ela me ensina. Chefe Agu piscou. Com licença. Jessica respirou fundo e ficou mais alta. A razão pela qual tenho me saído bem na escola é por causa dela. Ela me ensina durante o almoço todos os dias, e eu a entendo melhor do que qualquer professor aqui. Um longo silêncio pesado seguiu. Os olhos de Chefe Agu permaneceram fixos na menina trêmula atrás de sua filha. Então ele perguntou baixinho, quem são seus pais, criança? Escola mal olhou para cima. Sua voz estava seca e quebrada. Não conheço meu pai, senhor. Minha mãe, ela está doente. Ela mendiga na beira da estrada perto de Oxodi. As pessoas a chamam de louca. Não temos casa. Um dos assistentes se mexeu desconfortavelmente. O rosto de Chefe Agu permaneceu ilegível. Você não está na escola. Escola balançou a cabeça. Por quê? Ninguém para pagar as mensalidades. Minha única patrocinadora. Ela saiu do país há 2 anos. Jessica agarrou a mão de Skoll. Chefe Agu observou o gesto. Sua filha segurando a mão dessa menina como uma tábua de salvação, e pela primeira vez ele suavizou. Você tem vindo aqui todos os dias ensinando-a em segredo. Jessica assentiu. Queria te contar, mas estava com medo. Ele olhou para ela e pela primeira vez sua voz baixou. Com medo de mim? Jessica sussurrou. Com medo de que você não me deixasse vê-la de novo.
O bilionário se virou de volta para a escola. Ela estremeceu. Não estou aqui para te machucar, ele disse devagar. Me leve até sua mãe, por favor. Xolola deu um passo trêmulo para trás. Senhor, por favor, não a castigue. Ela não sabe o que eu faço aqui. Ela não está bem. Se eu parar de vir, vou ficar longe. Só não a machuque. Não vou, Sheffield disse gentilmente. Só quero vê-la. Jessica olhou para o pai. Promete que não vai expulsar Xolo? Ele olhou para as duas meninas, duas crianças de mundos diferentes, mas de alguma forma elas se encontraram. Prometo, ele disse. 30 minutos depois, o comboio entrou em uma rua empoeirada perto de 1012. Moscas zumbiam, o cheiro de lixo queimando pairava no ar. Xolola apontou. Ela está lá. Uma mulher estava sentada na calçada descalça, balançando para frente e para trás, rindo de nada. Suas roupas estavam rasgadas, seu cabelo emaranhado. Essa é minha mãe, Scola sussurrou. Sheffield ficou em silêncio. Ele desceu do veículo, caminhou em direção à mulher e se agachou ao lado dela. Senhora, ele disse suavemente. A mulher olhou para cima. Você trouxe isso? Deixei minhas asas no seu carro. Lágrimas brotaram nos olhos de Xolola. Vou ajudá-la, Sheffield disse baixinho. Conheço pessoas. Ela precisa de cuidados adequados. Por favor, Scola disse. Não quero dinheiro. Só quero que ela fique bem. Ele se levantou, virou-se para seu assistente e deu ordens. Ligue para a doutora Aisha. Unidade psiquiátrica, tratamento completo, sem atrasos. Então ele se virou de volta para a escola. E você? O coração de Scola acelerou. A partir de hoje, você não é mais uma menina sem teto. Ela engasgou. Ele se ajoelhou diante dela, colocou uma mão firme em seu ombro e olhou nos olhos dela. Você tem um pai agora. Scola não acreditou no início, mesmo quando o carro se afastou da rua suja, que havia sido todo o seu mundo. Mesmo quando ela assistiu através do vidro fumê, enquanto sua mãe era gentilmente levantada em uma ambulância com destino ao melhor hospital psiquiátrico de Lagos. Mesmo quando Jessica segurou sua mão e sussurrou, você está segura agora. Ela ainda achava que era um sonho. Ela não chorou, ela não sorriu, ela simplesmente olhou, tentando entender como um dia que começou com medo havia de alguma forma terminado com um bilionário a chamando de filha. Sheffield se moveu rápido. À noite, Xolola havia tomado seu primeiro banho adequado em anos. Jessica lhe deu pijamas frescos. Seu cabelo havia sido gentilmente penteado e arrumado por uma das empregadas que não conseguiu esconder sua surpresa quando Sheffield a apresentou. Esta é Xolola. Ela vai ficar conosco a partir de agora. Tratem-na com o mesmo respeito que dão à minha filha. A casa inteira congelou. A menina da rua morando aqui. Mas o tom de Sheffield não deixava espaço para perguntas. Na manhã seguinte, Scola estava em frente ao espelho no quarto de Jessica, vestindo um uniforme emprestado da escola Queen's Quest. Era novo, nítido, bem passado. Ela mal se reconhecia. Jessica bateu palmas de alegria. Você parece exatamente como eu. Xolola sorriu timidamente. Sinto que estou sonhando. Você não está. Meu pai disse que é real. Ele disse que você pertence aqui. Mas eu sou a filha de uma louca. Xolola disse, sua voz tremendo. Jessica balançou a cabeça. Não, você é a filha do meu pai agora. Xolola se virou lentamente para a janela, olhando para a luz da manhã nascente. Não sei como agradecê-lo. Jessica sorriu, então agradeça a ele da única maneira que ele realmente se importa. Brilhe, mostre ao mundo o que você pode fazer. Naquele dia, as duas meninas entraram na Queen's Quest juntas. Uniformes iguais, bolsas iguais, sorrisos iguais. Suspiros a seguiram. Crianças sussurraram. Professores piscaram confusos. Aquela não era a mesma menina de rua que costumava rondar atrás de janelas e cercas. Sim, era. Mas hoje, ela caminhou com a filha do fundador da escola. Sem mais se esconder. Sem mais espiar. Ela havia entrado pelo portão da frente como uma aluna. Na aula, Scola levantou a mão. Toda pergunta, toda lição. Ela não era apenas boa, ela era brilhante. No final do dia, os professores chamaram uma reunião com a diretora. De onde veio essa menina? Um perguntou. Ela não é apenas inteligente, ela é excepcional. A diretora sorriu. Da rua, aparentemente, mas agora ela é família. Enquanto isso, Sheffield cumpriu sua promessa.
A mãe de Xolola foi colocada sob cuidados psiquiátricos especializados em uma instalação particular. A doutora Aisha garantiu que a condição de Abini, embora crítica, era tratável. Vamos estabilizá-la, a médica disse. Vai levar tempo, mas com amor, medicação e estrutura, há esperança. Xolola visitava sua mãe uma vez por semana. Nas primeiras vezes, sua mãe não a reconhecia. Ela gritava para as paredes ou chorava por cobras invisíveis. Mas na quinta visita, ela de repente pausou. Ela olhou para Xolola e sussurrou: Você parece com o céu. Xolola caiu em lágrimas. Semanas se passaram. Xolola se ajustou à sua nova vida lentamente. Ela ainda acordava algumas noites ofegante, pensando que estava de volta na calçada. Ela ainda se encolhia quando alguém levantava a mão rápido demais, mas gradualmente seu sorriso ficou mais livre, sua risada mais frequente. Ela falava durante a aula. Ela fez novos amigos, mas ninguém nunca tomou o lugar de Jéssica. Elas eram irmãs agora, não por sangue, mas por vínculo. Elas compartilhavam tudo. Histórias, segredos, almoço e sonhos. As notas de Jéssica dispararam. Sua confiança floresceu. Seus professores ficaram maravilhados. E todos sabiam por quê. Por causa da menina que costumava sentar embaixo da mangueira. Uma sexta-feira à tarde, chefe Agu chamou Xolola em seu escritório. Ela ficou nervosamente perto da porta. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Tenho observado você, ele disse. Você mudou a vida da minha filha e a minha. Xolola abaixou o olhar. Não quis, só queria aprender. Ele riu. E agora você vai. Até onde me diz respeito, você é minha filha, e farei por você o que faço pela Jéssica. Ele abriu uma gaveta e lhe entregou um tablet novo pré-carregado com todo o material escolar. Xolola olhou para ele como se fosse feito de ouro. Então ela sussurrou: Obrigada, senhor. Obrigada por me ver. Quando ninguém mais viu, ele se levantou e colocou uma mão gentil em sua cabeça. Você nunca foi invisível, Xolola. Você só precisava de alguém para olhar com atenção suficiente. Naquela noite, Xolola sentou-se no jardim embaixo da mangueira, agora bem aparada, cercada por azulejos limpos e bancos. Ela olhou para as estrelas. Meu nome é Xolola, ela sussurrou. Filha de ninguém, amiga de Jéssica, aluna da Queen's Quest. E agora, ela sorriu. Tenho um pai. Ela fechou os olhos e sussurrou uma oração final. Deus, eu costumava te pedir para melhorar minha mãe, para me mandar para a escola, para me dar apenas uma amiga. Você me deu os 3. Não mereço, mas obrigada. Ela colocou uma mão sobre o coração. Prometo que não vou desperdiçar essa chance. E assim, a menina que o mundo chamava de filha da louca se tornou algo muito maior, um símbolo de esperança, um milagre ambulante, uma resposta viva à sua própria oração desesperada. E para a chefe Agu, para Jéssica, e para todos que já acreditaram que amor e educação podem mudar uma vida. Xolola era a prova. O futuro finalmente havia aberto suas portas, e ela passou por elas, de cabeça erguida. Nenhuma criança nasce sem valor. Toda vida tem potencial. Com bondade, oportunidade e educação, até a alma mais esquecida pode se erguer. A história de Xolola nos lembra que um ato de compaixão pode quebrar ciclos de pobreza e rejeição. A verdadeira grandeza não é de onde você vem, mas o que você faz quando alguém finalmente te vê. Acredite, eleve e nunca julgue uma criança por suas circunstâncias. Esperamos que você tenha gostado desta história poderosa. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Por favor, compartilhe o que você aprendeu nos comentários abaixo. Seu feedback significa o mundo para nós. E adivinha? Outra história inspiradora e educativa está vindo em seu caminho em apenas alguns dias. Então, certifique-se de se inscrever e ligar o sino de notificação, para ser o primeiro a assistir quando fizermos o upload. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhá-la com sua família e amigos. Muito obrigado por assistir. Deus te abençoe.